Fala, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um 5 minutos antes da audiência, comigo Rafael Sales, e hoje a gente vai falar do termo pela ordem. Em que contexto cabe a gente utilizar pela ordem, excelência? Para esclarecer o quê? Para intervir no quê? Quando é que a gente vai manejar isso durante a audiência? É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Bem, meus amigos, eu lembro sempre, esse termo pela ordem, que a gente vê muito em filmes, seriados, né? Norte-americanos, o advogado interferindo de forma sumária para tentar esclarecer algum ponto ali ou não, ele também tem previsão legal aqui no Brasil. Ele está previsto na Lei 8.906, ou seja, é uma prerrogativa do advogado. Está lá no artigo 7º, inciso 10, que diz o seguinte, acompanha aqui comigo na leitura, ó. Usar, são direitos, né, dos advogados, usar a palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão. Então, essa aqui é a base legal para utilizar esse termo. Excelência, pela ordem, eu tenho algo a esclarecer, eu tenho algo a pontuar. E na audiência trabalhista, ele vai ser muito manejado, especialmente durante a colheita de depoimentos. Como assim, Rafael, na colheita de depoimentos? Bem, hoje existem vários do trabalho, por exemplo, que filmam e aí nem transcrevem na ata da audiência os depoimentos. Mas, em regra geral, todos, não vou dizer todos, mas a grande maioria utiliza da digitação, algumas utilizam já até a digitação por voz, para poder registrar aquilo que foi dito pela testemunha, pela própria parte, enfim, os depoimentos que são colhidos durante a audiência. E rotineiramente é muito comum que muitas vezes o chefe de audiência não consiga anotar com precisão aquilo que foi dito pelo reclamante. Se está ali parecido pelo reclamante ou qualquer outra parte ou testemunha do processo. Se está ali parecido, ok, tranquilo, não vai trazer prejuízos ao seu cliente. Mas muitas vezes há uma modificação que pode ser profunda. Então, se na hora de transcrever, ele esquece de digitar a palavra não. Como assim a palavra não? Pense no seguinte exemplo. A pessoa está dizendo, olha, o reclamante não sofria assédio moral. Aí, na hora que vai digitar, ele diz assim, o reclamante sofria assédio moral. Ele suprime a palavra não. Então, é muito importante que eu, enquanto advogado, esteja observando atentamente a ata de audiência, para ver se não está sendo trocada nenhuma palavra, se algo não está sendo tirado do contexto. Sempre que isso ocorrer, excelência, pela ordem, o reclamante acabou de narrar uma situação A, mas foi transcrito situação B. É importante que haja a retificação. Isso às vezes causa algum incômodo durante a audiência. Não, foi assim mesmo que ele disse, gera ali um bate-boca, né, que faz parte do cotidiano da audiência, mas você não pode deixar de se manifestar sobre isso. Então, sempre que houver essas pequenas divergências entre o que está escrito, o que está registrado na ata da audiência e aquilo que a parte ou a testemunha falou, você precisa intervir e pedir para esclarecer. Uma outra dica que eu dou, às vezes, foi suprimido uma informação. Então, para você não ficar sendo aquela pessoa chata, que está todo o tempo ali intervindo e ao mesmo tempo não prejudicar os interesses do seu cliente, o que você pode fazer é anotar que faltou complementar a informação e na hora que você for perguntar, né, se as perguntas ainda estiverem sendo feitas, por exemplo, pelo juiz, a palavra ainda vai ser passada para você, você pode, na hora de perguntar, dizer, ó, excelência, o reclamante até confirmou essa informação, mas não constou na ata. Então, só para ficar claro, e aí você faz a pergunta, complementando aquela informação, e aí você vai estar menos chato durante as intervenções. Mas eu já disse em outros vídeos, pouco importa se o outro advogado, se o magistrado está achando você chato. Você tem que trabalhar e registrar tudo aquilo que é importante para os interesses do seu respectivo cliente, beleza? Então, hoje vocês aprenderam a manejar aí pela ordem e vocês podem usar bastante durante as audiências para garantir os direitos dos seus respectivos clientes, beleza? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, manda para os teus amigos trabalhistas.